Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Está no começo da sua Bíblia. Versículo 21. 1 Samuel 4, versículo 21. Vou ler. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos orar. Meu querido Deus, meu amado Pai, eu nos coloco na sua presença, Deus. Tem misericórdia de nós, dos nossos pecados, Pai. Nós somos pecadores, nós sabemos disso. Na sua presença nós nos colocamos agora pedindo misericórdia, graça. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos santifique com o Teu Santo Espírito, Pai. Nos prepara para receber a Tua palavra e aprender o que o Senhor tem para nós. Que a gente não saia daqui da mesma forma que entrou, mas saiamos transformados, modificados pelo Teu Santo Espírito, para glorificar o Senhor e para mostrar a Sua glória onde quer que a gente esteja, Pai. Apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, eu peço que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no meu coração e me oriente, me guie na exposição da Sua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Comecei com um trecho da história de Samuel, ou pelo menos desse contexto, mais pesado, né? A gente vê a nora de Eli, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre quem é Eli, mas a gente vê a nora de Eli lamentando a morte de seu marido e de seu sogro, no meio de uma guerra com os filisteus, e chamando o próprio filho de Icabode para nomear aquele momento, porque era um momento de decadência em Israel, de muito pecado. A gente está aqui num ciclo, como no ciclo de Juízes, ainda é uma transição para o período dos Juízes para a monarquia de Israel, e a gente vê um tempo de muito pecado, muita decadência, e a nora de Eli nomeia o filho dela como Icabode, a glória se foi de Israel. E aí então a gente olha para isso e fala, bom, quando a glória se vai, quando há uma crise, a busca por um avivamento, por que haja vida de novo, se torna necessária. A gente começa a ansiar por isso. E eu quero já começar a compartilhar um pouquinho da minha história em relação à minha relação com essa palavra avivamento. Eu cresci aqui na Igreja do Horto. Eu tenho 20 anos hoje, não, brincadeira, 20 anos de carreira, né? Eu tenho 40 anos hoje e eu cheguei aqui no Horto com 10 meses de idade. Então, eu cheguei aqui, era tudo mato, né? Agora eu posso falar essa expressão, agora faz sentido, era tudo mato aqui, né? E eu cresci aqui na minha juventude, e eu lembro que no começo dos anos 2000, final dos anos 90, era uma época em que a gente, como igreja aqui do Horto, e igreja mesmo, a gente estava acordando para muita coisa. Estava fazendo uma transição também, né, Edgar? Estava acordando para muita coisa. Eu lembro que nós, como jovens aqui, começamos a buscar e a procurar coisas que pudessem, na nossa cabeça, a gente podia nomear de um avivamento. E eram acampamentos, eram projetos. Eu teve uma época que eu ia em 2, 3 projetos missionários por ano. E eu ia em acampamento, e depois a gente ia para shows, e para apresentações, e para cultos, e para vigílias, e naquela busca por algo que a gente chamava de avivamento. O anseio por alguma coisa em que a gente queria acordar, a gente queria vida. O ponto é que a gente fazia isso de forma cíclica, repetida. A gente chegava no momento, isso aqui é avivamento. Dava um mês, já estava todo mundo meio down de novo. Aí a gente buscava mais alguma coisa. É como se fosse um carro que está com o medidor de combustível quebrado. Você está numa rua deserta, numa estrada deserta. Pensa nisso, está com um fusquinha que não está marcando mais o combustível. E a estrada é deserta. Você está andando naquela estrada lá. Você está preocupado, o fusquinha bebe demais. Você está muito preocupado com isso. E você está pensando, e você está numa viagem. Você até esquece do destino da sua viagem, porque você está preocupado com o próximo posto. E era assim que acabava sendo a nossa vida. Esquecia qual era o motivo da nossa vida, que era Jesus, e estava muito preocupado com o próximo avivamento.
com o próximo evento que fosse me acordar e me levar para um momento diferente da minha fé. Preciso de calor, preciso de vida. E acabava esquecendo do foco que era Jesus. E estava muito mais focado num acampamento, num show, num evento, num momento, numa situação, numa experiência. E não estava procurando a verdadeira razão daquilo que é o nosso Deus. E a gente, naquela época já e hoje, estamos passando por um despertar evangélico no Brasil tremendo. E às vezes a gente olha para isso e fala, então agora é o momento que vai acontecer isso. Eu vi uma pesquisa essa semana que em 10 anos, provavelmente, é muito possível que 50% da população brasileira vai se nomear evangélica. 50% de 220 milhões de pessoas vai se nomear evangélico. A pergunta que eu faço no meio de tudo isso, desse crescer, desse avivamento, desse calor, desse crescimento evangélico é: por que com tantas igrejas? Por que com um crescimento tão grande? Por que com eventos, shows? Por que com igrejas crescendo, aparecendo? Por que com a palavra evangélica? Ou por que com os temas evangélicos estando tanto em evidência? O nosso país, a nossa nação, está numa das situações mais imorais que a gente já viu na história. Por que que isso acontece? Por que que não há transformação real no nosso país se a gente está caminhando para 50% da nação ser evangélica? Por que que não há transformação real no nosso país se 50% da nossa nação hoje, nesse crescimento, né, é possível que por esse avivamento a gente possa ter, basicamente, daqui a 20 anos, então, mais da metade da população do Brasil evangélica? Por que que não há uma transformação real? Por que que no meio disso tudo a gente vê, às vezes, até o contrário, dentro da igreja do nosso Senhor, corrupção, imoralidade? Eu não estou falando dessa igreja, não estou falando da minha igreja, estou falando da igreja no geral no Brasil. Que também tem igrejas que estão crescendo e de forma que glorifica a Deus, incrível. Mas em grande parte a gente não vê a transformação que poderia ou que deveria estar acontecendo se eu estou com um país que está caminhando para que metade dele seja evangélico. É uma avaliação que a gente deve fazer e a gente deve entender, então, se o que a gente está procurando ou se o que a gente está vivenciando é um avivamento verdadeiro. E aonde que a gente vai aprender o que é um avivamento? Na palavra do nosso Deus. O que é avivamento? E como a gente pode, num momento de crise, encontrar avivamento e o que acontece nesse processo? E a gente vai entender isso, então, nesse contexto da vida de Samuel, do início do seu ministério e nessa situação em que Israel estava em crise. E ali Deus conduz a nação de Israel para um avivamento, para um evento de real avivamento, que traz ali, por um bom período, uma situação de paz e uma situação em que Israel prosperou. Inclusive, eles vão colher isso, de certa forma, por muito tempo, por conta desse avivamento inicial. Stephen Olford, para quem nunca ouviu esse nome, esse senhor só era o mentor do Billy Graham. Então, se você já ouviu Billy Graham, você sabe quem era Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, né? Se não o maior. Mas o Stephen Olford era o mentor dele. E ele fala isso: avivamento é aquela estranha, e estranha aqui no sentido de vir de fora, não é que é esquisita, mas é estranha de vir de fora. É estranha e soberana obra de Deus, na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando-o, reanimando-o e libertando-o para receber a plenitude de suas bênçãos. Então é isso aí. Avivamento é uma definição, dentre várias, mas é uma das que eu entendi que
que vai de encontro com o que Deus estava falando comigo aqui, é aquela estranha e soberana obra de Deus no qual Ele visita o seu próprio povo, restaurando-o, reanimando-o e libertando-o para receber a plenitude de suas bênçãos. Então vamos entender o contexto aqui de 1 Samuel, eu já vou para o texto e aí a gente vai, enquanto isso eu já vou explicando o que está acontecendo. Então, se você já leu 1 Samuel, você vai identificar o que eu estou falando. Se você conhece a história de Samuel, você vai identificar o que eu estou falando. Samuel é filho de Ana. Ana era uma mulher estéril e ela tem um encontro ordinário, um encontro simples com Eli no tabernáculo, orando ali. E ela estava chorando porque ela era estéril e ela queria filhos. E ela queria um filho. E ela fez um acordo com Deus ali, uma promessa. Deus, se você me der um filho, eu vou te entregar ele. Ele é do Senhor. E ali nesse encontro ordinário que ela tem com Eli, porque ela estava chorando, Eli até pensou que ela estava bêbada, porque ela estava ali em prantos. E aí Deus faz um milagre, e isso é extraordinário. Aquela mulher estéril dá à luz a um filho e chama ele Samuel, que significa aquele que é dado por Deus, é um presente de Deus. E esse presente de Deus ela pega e devolve para Deus. Então, Deus é do Senhor. Então Samuel é criado no tabernáculo junto com Eli, ali servindo. Ele cresce servindo a Deus. Uma vida, em contraste com isso, Eli tem 2 filhos, Ofni e Finéias, que deviam ser os próximos sacerdotes, ali que iam servir no tabernáculo. E aí então, esses 2 homens já eram corruptos, eles eram imorais, eles se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eles roubavam a comida que era preparada nas ofertas, nos sacrifícios que eram feitos para Deus. E isso era só um reflexo daquele momento de Israel. Israel está aqui num período, como eu falei, entre os juízes e os reis de Israel. A transição de juízes para a monarquia. Quem já leu Juízes sabe que é um ciclo em Juízes. A gente tem um período de sofrimento por conta da infidelidade de Israel, e aí então Israel clama a Deus, Deus manda o juiz traz libertação, há um período de paz, esse período de paz traz um período de conforto, aí começa a infidelidade de novo, e esse ciclo se repete. Então a gente está aqui no momento do ciclo de infidelidade de Israel, muita corrupção, muita permissividade, um distanciamento da lei de Deus, uma decadência espiritual tremenda, uma falta de responsabilidade com o seu papel. E eu não estou falando da igreja no nosso momento hoje, mas estou falando de Israel. Mas essas descrições aqui, essas características, esses atributos podem ser aplicados à grande parte da igreja do nosso Senhor hoje. Muita permissividade, muito relativismo. Isso aqui não tem problema, é assim mesmo. É fruto da nossa geração. Muita corrupção, muita mentira, muita imoralidade, muitas vezes. É um retrato, inclusive, do que mais fazem sátira e tiram piada da igreja no Brasil, é muitas vezes esse aspecto. Por conta das notícias que nós... Já percebeu? Eu acho interessante aqui. Você entra num portal de notícias e se tem alguma coisa que alguém faz, fala, o homem fez alguma coisa, fulano, dá o nome da pessoa, tudo. Mas quando a pessoa é um evangélico ou é um pastor, eles colocam, já querem destacar, pastor comete tal crime. Você não sabe nem o nome do pastor, mas é destacado como pastor. Por quê? Porque já é uma forma até de satirizar, de cutucar esse aspecto. A igreja está crescendo? Vocês estão crescendo, mas olha como vocês são podres. ênfase no poder, corrupção, superficialidade teológica, doutrinária, permissividade, distanciamento da palavra, era o que acontecia com Israel. É algo que talvez a gente possa ver no nosso momento hoje. Samuel cresce, então, no meio desse contexto, ele amadurece, vai servindo ao Senhor junto com Eli ali no tabernáculo, e ele tem um chamado simples. O pastor Edgar, no meio da sua oração, lembrou desse chamado aqui. Tem um chamado simples, ele está dormindo uma noite, e Deus fala com ele.
Fala, Samuel, chama Samuel 3 vezes. Samuel não sabe, pensa que é Eli, vai lá na cama do Eli, que já está velhinho. Eli, você está me chamando, senhor? Não. Aí Eli percebe na terceira vez. Samuel, deita lá e fica quietinho. E quando Deus te chamar, você... Eu não sei porque eu sempre me emociono com esse texto. Mas quando Deus te chamar, você responde, Senhor, eu estou aqui. E aí ele tem um chamado que é simples, né? Deus falando com o menino numa noite ali. Mas se você ler 1 Samuel, você vai ver que no capítulo 3, versículo 1, diz que naquele tempo não haviam mais visões e Deus não falava mais com seu povo. Então o simples chamado de Samuel é extraordinário. Um menino na sua adolescência, ouvindo Deus falar naquele tempo, era extraordinário. Isso acontece aqui. Mas ainda estamos num contexto de decadência. Então você vê a partir do capítulo 4, Israel em guerra com os filisteus, e ali muita guerra, muita batalha, muita dificuldade ali. E aí então Israel está nesse momento em que eu li o versículo 21 do capítulo 4, em que Israel perde a guerra, Eli, que era o sacerdote, e seus filhos, que eram os seus sucessores, também morrem. E a arca do Senhor, que era um sinal da presença de Deus, é levada pelos filisteus de Israel. Ela é sequestrada. E aí então é que a nora de Eli chama o seu neto de Icabode. A glória se foi de Israel. Isso é muito emblemático, porque a arca do Senhor era um sinal da presença de Deus naquele lugar. Era um símbolo disso. Quando a arca estava lá, Deus estava lá. Quando a arca foi tomada, isso foi um sintoma, foi um final. Foi o fim certo daquela decadência. Deus já tinha saído da presença de Israel há muito tempo, e não porque Deus foi embora, mas porque Israel tirou Deus de sua presença. Israel não queria mais a relação com aquele Senhor. Perder a arca foi simplesmente a consequência daquilo. Mas a gente vê a decadência e esse momento aqui. Então, em passos rápidos, a gente vê os filisteus sendo castigados no capítulo 5 e 6 ali, a devolução da arca, e a gente chega no texto que eu quero ler com vocês, que é 1 Samuel capítulo 7. Grande introdução, né? Prometo que vou ser rápido no restante, porque eu já falei bastante. Mas a gente vai entrar nesse tempo. Antes de eu entrar, eu quero que você reflita numa coisa, e talvez você deve estar pensando, poxa, mas esse pastor aí está pegando pesado, só está falando de coisa ruim, está muito negativo isso aí, né? Só está falando de crise, só está falando de desespero, não tem uma coisa boa no que está aí? Uma das avaliações que a gente faz da história dos avivamentos, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, é que um avivamento sempre acontece precedido por uma crise muito profunda. Sempre acontece um avivamento, toda vez que acontece um avivamento, ele é precedido por uma crise. E aí você deve estar pensando, está falando de avivamento? Isso aí não é para mim, porque eu estou num momento muito ruim. Eu estou num momento de muita dor, muita tristeza, muito desespero. O pastor deve estar falando de avivamento com o pessoal que já está firme, né? Não, essa palavra é para você. Porque para você ter um avivamento, você precisa estar em crise. Se está tudo bem, não precisa de avivamento, já tem vida lá. Mas se você está em crise hoje é o dia de Deus avivar o seu coração. Você precisa chegar nesse momento. Precisa chegar nessa situação para você receber vida de novo. Se você não está, dá glória a Deus e me ajuda a orar por aqueles que estão precisando. Mas se você está nesse momento de dor, hoje é o dia do Espírito Santo te avivar, te dar vida nova. Você está no momento, não, essa palavra não é para mim, hoje é o dia. Como Abacuque fala, né, no capítulo 3, na oração dele, Senhor, aviva-nos, nos faz ver de novo as obras que o Senhor já fez. Nos dá, na NVI fala, nos dá nova vida.
Hoje é o dia de acontecer isso. O dia da gente aprender isso. Se você olhar na história dos avivamentos, por exemplo, a Reforma Protestante, que acontece no século XVI, a gente está ali, e o que precediu aquilo, o tempo, a Idade das Trevas, que a gente chama, né? A Idade Média, distanciamento, imoralidade, corrupção dentro daquilo que era chamado de igreja. No século XVII, na Inglaterra, a gente vê ali uma decadência, a formação da igreja anglicana, mas ali num namoro da igreja com o Estado, numa relação da igreja com o Estado que tornou a igreja irrelevante. Frieza espiritual. Nasce um avivamento na Inglaterra, surgem ali os congregacionalistas, os batistas, todos ali, um pouco antes os presbiterianos, em outro contexto, na Alemanha, mais parecido, fugindo dessa frieza espiritual. Na própria Inglaterra, no século XVIII e XIX, dos maiores avivamentos, o primeiro grande despertar, com John Wesley e George Whitefield. A Inglaterra estava em decadência moral e espiritual. Deus levanta esses dois homens para transformar uma nação e os impactos estão lá até hoje. E a gente vê também, depois, com os evangelicais, né, no século XX, com Billy Graham e outros, e depois, no final dos anos 70, o movimento de Jesus na Flórida, avivamentos que sempre foram precedidos de grandes crises. Então, se você está em crise hoje é o momento. Outro ponto que eu quero te alertar antes de entrar no texto é que avivamento é obra de Deus. Não tem cartilha, não tem manual, não tem culto de avivamento, não tem evento de avivamento, não tem metodologia, não tem técnica. Quem faz é Deus através do teu Santo Espírito. A única coisa que a gente vai fazer é se preparar para isso. Não tem a cartilha, não vai chegar no fim da pregação, vou falar assim, então, essa semana, irmãos, para avivar a sua vida, faça 3 orações de manhã, não vai ter isso. Porque não é desse jeito. É a partir de um coração transformado. E a gente vai ver isso no texto. Então vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permanece em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Vamos ficar nesse trecho aqui. Como que a gente vai se preparar então para o avivamento? Avivamento, a gente vai perceber que ele é intrapessoal, ele começa no indivíduo, mas ele também é interpessoal, ele sempre é coletivo. E a gente vai ver isso aqui nos textos. Sempre tem um aspecto pessoal do indivíduo e sempre tem um aspecto coletivo do povo de Deus acontecendo. E como que a gente vai se preparar com isso? Nesse primeiro trecho a gente já vê isso acontecendo. Avivamento acontece com ou através, por meio da oração. Não tem outra forma de começar um avivamento no seu coração, se não for através da oração. Mas não é aquela oração da comida. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse alimento, abençoa o nosso dia, amém. E eu não estou falando que essa oração é errada. Mas o tipo de oração que a gente vê nos momentos de avivamento, nos tempos de avivamento, é diferente disso. É algo em que seu coração é derramado perante Deus. A gente vê aqui no trecho, se você prestou atenção, né?
no começo aqui, no capítulo 7, versículo 2, fala que todo Israel buscava o Senhor com súplicas. Isso durou 20 anos. A palavra, buscava o Senhor com súplicas, é uma palavra, o contexto aqui, a tradução da palavra no hebraico significa lamentavam ao Senhor. Israel se derramou na presença de Deus com orações, súplicas, lamentando a sua situação por 20 anos. Não foram 5 minutos. Não é um macarrão instantâneo isso. São 20 anos orando. Isso indica uma oração extraordinária e constante. Um derramar constante na presença de Deus. E você vê no contexto aqui, Israel entendendo que essa súplica, esse lamento, devia ser por causa do seu pecado, do entendimento da sua situação de pecado perante Deus. São 20 anos lamentando a sua decadência na presença de Deus. Oração de arrependimento, oração de entendimento da sua situação perante Deus. Está buscando avivamento? Começa reconhecendo que você precisa de Deus. Se você achar que você é o super crente, não vai ter avivamento, você vai estar muito longe disso. Até porque avivamento é obra dele, não do que você faz. É ele que faz, não é você. Então, se você acha que você é o bom, você está muito longe do avivamento. O avivamento vai passar por joelho no chão. Cerviz dobrada. Uma das coisas que Deus falava para o povo de Israel é que eles sofriam porque eles tinham a dura cerviz. Eles não conseguiam dobrar o pescoço para ficar na presença de Deus. A cabeça estava sempre levantada. Aqui a gente vê 20 anos de pescoço dobrado e joelho no chão, lamentando a situação. Salmo 51 fala que Deus se agrada de um espírito contrito, um coração quebrantado. É isso que agrada a Deus. Ele não quer altivez, ele não quer orgulho, ele não quer super crente. Não é isso que ele está procurando, porque quem é super é ele, não é a gente. É ele que é Deus, não somos nós. Avivamento passa por joelho no chão. Aliás, por que deveria ser diferente se lá em Mateus fala que Jesus fala que quando a gente se encontra com Deus no nosso local de oração secreto, a gente está se encontrando com Deus. Por que teria que ser diferente a nossa oração? Se você está se encontrando com o Criador do universo na hora da sua oração, então se encontra com Ele de verdade. Coloca seu rosto no chão, porque ali está o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas. Não é qualquer um, não. Eu tenho um testemunho para falar disso. Eu chego no trabalho normalmente por volta das 8 horas da manhã, e eu paro o carro no estacionamento, e eu não preciso entrar às 8 horas da manhã no trabalho. Eu também saio sempre mais tarde, então dá para entrar um pouquinho depois. E eu faço sempre meu devocional no carro, então. Entre 8 e 8 e meia, é um tempo que eu fico ali de oração, lendo a Bíblia e orando. E quantas vezes, sem ninguém para ver, eu não chorei ali, eu não lamentei, eu não me coloquei na presença de Deus de forma quebrantada. Eu queria que fosse todas as vezes, não foram todas, mas muitas vezes. E é interessante isso, porque quando Jesus fala sobre orar, né, ele vai falar, inclusive no capítulo 6 lá de Mateus, ele vai falar assim, não, quando você orar, não tenta falar bonito, não tenta parecer para os outros que você está orando, vai para o seu quarto em secreto, ora você com Deus que é o suficiente. E quando estava só você e Deus, você não precisa falar bem, né? Aliás, o Espírito Santo está lá para fazer isso, para falar bem no seu lugar, com gemidos inexprimíveis. Ele vai traduzir, né, como o pastor Edgar falou aqui, ele vai codificar aquilo que a gente não está conseguindo falar. Você não precisa ter as melhores palavras, você só precisa de um coração quebrantado, um espírito contrito na presença de Deus. Simplicidade. Então, se prepara para o avivamento com o joelho no chão.
Você vai ver Neemias, é uma história que eu gosto muito também. A oração de Neemias é preciosa. Tudo que Neemias faz, o livro de Neemias, é baseado na oração. Quando ele recebe a notícia que Jerusalém está destruída, no começo, no capítulo 1 de Neemias, fala que durante muitos dias ele jejuou e orou e lamentou por Israel. Quando ele está na presença do rei, e o rei pergunta, Neemias, por que você está triste aqui na minha presença? Porque você não podia ficar triste na presença do rei. O texto fala, Neemias fala, então orei e falei. Oração constante. E qual que é a qualidade da sua oração, então? Qual é a intensidade da sua oração? E qual é a constância da sua oração? Eu não estou falando de quantidade, eu não estou falando de se ela é bonita ou feia. Estou falando de o quanto você está se derramando na presença de Deus para encontrar avivamento. Isso se reflete na sua vida e vai refletir na vida da igreja. Se nós, como cada um aqui, buscar uma vida de oração extraordinária, se derramando na presença de Deus, isso vai acontecer no seu PG, tenha certeza disso. A gente passou, no ano passado, no meu PG especificamente, por uma morte. Uma pessoa faleceu do nosso PG. E eu lembro que o Nelson, né, quem faleceu, ele é marido da anfitriã do nosso PG. Era o marido da anfitriã do nosso PG. E eu lembro que foi por câncer, ele foi muito rápido. Foi 1 mês e meio, quase 2, assim, quando descobriu, até ele falecer. E a gente orava e se derramava. E todo momento de oração do PG era um momento de choro. Era um momento de se derramar mesmo na presença de Deus. De falar, Deus, a gente não sabe o que fazer. Às vezes ele estava no quarto, porque ele não estava bem, deitado na cama, e a gente estava na sala orando, e chorando, se derramando na presença de Deus, falando, Deus, só o Senhor pode fazer alguma coisa, a gente não tem nada que a gente pode fazer. Então a nossa vida individual de oração, ela vai refletir no nosso PG e vai transformar a nossa igreja. Mas tem que começar com você. Qual que é a qualidade, qual que é a intensidade, qual que é a constância da sua oração? Israel orou por 20 anos. Segundo ponto aqui que acontece com Israel aqui é que eles redescobrem o Evangelho. E você está falando de Evangelho no Antigo Testamento? Ora, o Evangelho são as boas novas a respeito de Deus. E as boas novas a respeito de Deus no Antigo Testamento era a fé no amor, na graça e na fidelidade de Deus. E a esperança que através da sua fidelidade ele ia trazer redenção. Israel, antes disso, ela estava totalmente focada em outras coisas e não nessa verdade de que Deus é que faz. Tanto que, se a gente voltar um pouco no capítulo 4 ali, no comecinho do capítulo 4, a gente vê Israel usando a arca de Deus como um amuleto para vencer a guerra e não clamando a Deus por libertação. A gente está perdendo a guerra com os filisteus. Tem a arca de Deus deve ser poderosa. Leva ela na frente da guerra lá que a gente ganha. Eles foram lá, buscaram a arca, levaram para o meio da guerra, coisa que nem deviam fazer. Não deviam nem ter entrado no Santo dos Santos. Desprezaram Deus. Mas pegaram a arca, levaram lá para o meio da guerra, achando esse amuleto vai resolver. E cadê Deus nessa história? Não sei, é a arca que resolve. E aí eles perdem a arca, perdem a guerra, morre o sacerdote, morre todo mundo. Só que aqui a gente vê, nesse início do capítulo 7, um retorno às bases. Samuel, aqui no versículo 5, reúna um povo em Mispá, eu vou interceder ao Senhor. E aí eles estavam ali reunidos, e eles fizeram cultos, e eles celebraram, e houve sacrifício. E todo sacrifício aponta para Deus no Antigo Testamento, não era feito só por fazer, era um ritual que mostrava a graça de Deus e a redenção e o perdão em Deus. Então, a gente vê Israel voltando aqui para o Evangelho, para a verdade sobre Deus. Para a verdade sobre Deus, quem Deus é e o que Ele faz. Aqui Israel volta a se recorrer a Deus. Isso é como aconteceu em muitos momentos da história em que houve avivamento. E nesse evento aqui, tudo que Samuel faz aponta Israel para Deus. Tudo que Samuel faz é uma pregação
sobre quem Deus é. A gente vê a partir do versículo 7, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor. Estou lendo versículo 8 do capítulo 7 de 1 Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas, do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa, e ali liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar de honra ao Senhor. Tudo que Samuel faz aqui, tudo que acontece é uma exposição da graça, da soberania, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Se arrependam, Samuel fala para Israel, pregando, provavelmente citando num contexto ali outros trechos da lei falando isso. Depois ele faz um sacrifício, ele ergue uma pedra, um altar de honra a Deus e de memória de que Deus libertou eles. Depois ele rege Israel. Lembra que a gente está falando de uma nação teocrática, o governante de Israel aqui era Deus. Então toda decisão para aquela nação era com base na lei de Deus. Então quer dizer que toda decisão que Samuel tomou em relação às coisas que aconteceram em Israel eram baseadas na palavra que ele tinha ali, na lei que ele tinha. Deus falando, a gente vai fazer assim, a gente não pode fazer isso. Era assim que ele decidia. Todo esse avivamento em Israel foi através da oração e de um redescobrir da lei de Deus. Eu lembro muito de Josias também aqui, já no final do período dos reis, ali antes do exílio, um jovem rei que teve uma reforma grande em Israel. Enquanto ele estava fazendo essa reforma, uma reforma espiritual também, os levitas ali, os escribas encontram um livro no templo. É um livro. Era tão desconhecido naquela época a palavra de Deus que era só um livro. E eles leem aquele livro com L maiúsculo e Deus reaviva Israel de uma forma tremenda. Só tem avivamento através da oração, de um coração quebrantado e de uma volta para a palavra de Deus. É o prato principal, não é o culto de louvor. E eu não estou falando que o culto de louvor não é bom. Eu dou glórias a Deus por isso. Mas não é aquilo, não é aquela ferramenta que vai avivar uma igreja e um povo de Deus. Não é aquele acampamento, aquele retiro, aquele evento. Todas essas coisas são maravilhosas, mas não é isso que aviva o povo de Deus. Avivamento vem em oração e redescoberta, um retorno para a palavra de Deus. Façam as outras coisas para a glória de Deus, mas tudo embebido de oração e palavra de Deus. Pode fazer o evento que você quiser, mais criativo que for, aliás, seja criativo para isso, para se comunicar bem com o nosso tempo, mas o prato principal sempre vai ser a palavra de Deus. Não vai abrir mão disso. Não, vamos fazer... E qual que é o tempo de palavra aqui? Quanto tempo a gente vai meditar na palavra aqui? Não tem muito tempo, não vai dar para falar muito tempo, tá? Semana passada a gente fez uma noite da fogueira na igreja. Fizemos uma fogueira lá no quintal da igreja, assamos milho lá, fizemos um monte de coisa.
E aí estava se divertindo e não era nada organizado, era só para a gente comer, jogar uns jogos, ficar junto. Mas no meio daquele tempo todo, a gente se reuniu em volta da fogueira e teve um tempo de ministração da palavra. Por quê? Porque o prato principal ali não era a fogueira, muito menos o milho. Era a palavra de Deus. Era o tempo de oração. E é isso que a gente deve pensar. E para a sua vida individualmente, o prato principal do seu dia tem que ser o seu tempo com a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa. Não vai ter avivamento na sua vida se não tiver isso. Qual que é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Qual que é o lugar do culto na sua vida? O quanto igreja é prioridade para você? Porque Deus usa a sua palavra e usa a sua palavra através do teu Santo Espírito na sua igreja, agindo através dos seus irmãos aqui para transformar o seu coração. Você não é completo na presença de Deus. Você não tem tudo o que você precisa para glorificar a Deus. A gente precisa um do outro. E isso acontece através do mover do Espírito de Deus, usando a palavra de Deus no coração do irmão que está do seu lado, para Deus usar ele para transformar a sua vida. Não tem avivamento sem oração e sem palavra de Deus, tanto individualmente quanto na igreja. Não tem avivamento fora da igreja. A igreja é a ferramenta em que Deus quer usar para transformar a realidade. Através do teu Santo Espírito. Não tem avivamento sem oração e palavra no seu coração e no coração da igreja. Tudo acontece primeiro individualmente, intrapessoal, e depois externamente ou coletivamente, interpessoal. É com pessoas. Ninguém vai produzir avivamento aqui sozinho. Deus vai produzir através da sua igreja, agindo no seu coração e no coração da igreja. Então se prepara para o avivamento, conhecendo o Deus da palavra e a palavra de Deus, e aplicando isso. Tudo começa com uma disposição interna, 20 anos de oração, clamando por Deus. Tudo começa com o coração disposto, uma consciência de que Deus nos libertou. Paulo usa uma expressão em Romanos capítulo 6, para ele falar assim, se entreguem a Deus, consagrem sua vida a Deus, como aquele que saiu da morte para a vida. Essa é a motivação. Através de Deus, o Senhor é aquele nosso redentor, nosso resgatador. É através disso que você vai ser motivado para orar e buscar Deus pela sua palavra. Então, comece dispondo, com uma disposição do coração, para ser motivado para tudo isso. Reconheça que você é incapaz, é insuficiente, que você precisa de Deus. Não vai na frente levando um amuleto falando, eu vou vencer isso aqui sozinho. Não, dá um passo para trás e fala, Deus, vai na frente. Eu preciso do Senhor. Vem com o teu Santo Espírito e move aqui, transforma o meu coração, Deus, eu estou em crise. Senhor, nosso país está em crise, transforma a nossa nação a partir da nossa igreja. Começa assim. Entendendo a nossa situação real, continua com constância e disciplina, busca. Gente, eu estou enfatizando isso, são 20 anos clamando para Deus fazer alguma coisa. Provavelmente esses 20 anos é o período em que Sansão também foi juiz, em outra região de Israel. E se você lê a história de Sansão, você vê que é guerra, batalha o tempo todo. E no fim eles até de certa forma perdem naquela região. Então, continue com constância, se abasteçam com a palavra de Deus, com a oração e com a comunhão dos santos, juntos, fazendo juntos. Prepare-se, abandone o pecado, santidade. Olha o que acontece aqui em Israel. Eles abandonam os ídolos. O povo de Deus tinha ídolos no meio dele. Nossa, isso não acontece aqui, né? Claro que acontece, infelizmente na minha vida isso acontece. Abandona os ídolos, joga fora isso. Tem muita gente aí indo em culto, buscando avivamento e volta para casa, é pornografia, é imoralidade, é infidelidade, é corrupção no trabalho, é pirataria, é pecado, é roubo. Aí vem aqui na igreja, levanta a mão, ora, chora,
Deus me aviva. Vai avivar o quê? Você precisa abandonar, estar preparado para que Deus possa fazer essa obra em você. É bom, porque lá em Filipenses capítulo 2 diz que já é Deus que começa isso. Então pede para Deus começar, porque é Ele que vem dele tanto querer quanto efetuar. Então, ora, para Ele começar a transformar a sua vida e abandona o pecado. Abandona tudo isso. Mergulhe na sua relação com Deus. Quer avivamento? Se mergulha na sua relação com Deus, através da oração e da palavra. Faz isso individualmente, faz isso no seu PG, faz isso aqui na igreja, na escola bíblica, e viva isso durante a sua vida. Imagina a transformação real que 50% da população brasileira evangélica avivada podia fazer nesse país. Imagina isso. 25%. 10%. 5% podiam transformar a realidade desse país por 300 anos. O que acontece na Inglaterra no século XVIII com o John Wesley, com o George Whitefield, é isso, mais ou menos. É um avivamento tão grande que ele transforma, primeiro que é um avivamento espiritual, o país estava morto espiritualmente. Lembra que era um país tido como protestante. Depois, acontece uma transformação política e social. Gente, abolicionismo na Inglaterra acontece nessa época, fomentado pelo cristianismo, pelos evangélicos ali. William Wilberforce era um cristão que foi impactado por esse movimento e era um estadista também, estava lá no parlamento fazendo leis para abolir a escravatura na Inglaterra. Um dos maiores comerciantes de escravos do mundo naquela época. Ele estava lá no meio desse movimento. Políticas para proteger crianças, mulheres, pobres, enfermos, abrindo hospitais, escolas. Tudo isso acontece naquela época. Avivamento de verdade, que transforma a realidade mesmo, que muda a situação. Não era só culto de portas fechadas, a gente orando, saímos avivados. Não, não. Era transformação real. Provavelmente a razão pelo qual a Inglaterra não sofreu os mesmos impactos da Revolução Francesa na França, ou da Revolução Industrial na França, foi o que Deus fez na Inglaterra na mesma época. Todo o liberalismo que acontece na França, tudo que acontece lá, não acontece na Inglaterra por causa desse momento. E eu quero terminar assim, eu quero um Campo Limpo, um Capão Redondo, um Santo Amaro, um Taboão da Serra, um Embu das Artes, uma Itapecerica da Serra, transformados pela manifestação da Igreja do Senhor Jesus Cristo avivada. Eu quero. Eu quero. Eu oro por isso. Eu vou ficar 20, 30 anos orando por isso. Eu não vou parar de orar por isso. Porque eu quero. E Deus vai fazer isso no meio da crise que a gente está vivendo hoje. Deus vai fazer isso no meio da crise. É o momento em que Ele vai fazer isso. E a gente precisa se preparar com oração e busca pela palavra de Deus. Coloca teu joelho no chão, abre a sua Bíblia e se prepara. Esteja pronto, porque na hora que Deus chegar, Ele vai transformar. Se prepara. Deus te abençoe.